Eu quero sair do Rio e tô procurando um lugar para eu morar com a minha família. Quando eu vi cerca de 4,66 milhões de brasileiros mudando de estado nos últimos anos, eu pensei, talvez seja só seguir esse movimento. Mas eu coloquei esses números no mapa e percebi que não era o que parecia. Eu me chamo Edio e preciso descobrir para onde a gente vai. E quando eu falo em procurar um lugar melhor para morar, eu não tô pensando só em achar uma casa mais barata. Porque de que adianta o imóvel ser barato, mas você ficar longe de tudo? Adianta uma cidade parecer bem em algum ranking, mas falta oportunidade? Ou então mudar buscando tranquilidade e descobrir depois que perdeu acesso às coisas que a sua família precisa? É esse tipo de troca que eu quero evitar. Eu quero saber se existe algum lugar onde dá para ter uma vida mais tranquila sem abrir mão da oportunidade. Será que realmente eu preciso continuar numa metrópole enorme para ter acesso a trabalho, escola, médico, estrada, aeroporto e tudo aquilo que faz parte da vida? E tem outra coisa, eu não sei como o Brasil vai estar daqui a 10 ou 20 anos. Ninguém sabe. A economia muda, as cidades crescem, os empregos mudam de lugar, o clima muda, a infraestrutura melhora em alguns lugares e acaba piorando em outros, né? Portanto, eu não quero escolher uma cidade pensando só no Brasil de hoje. Eu quero encontrar um lugar que continue fazendo sentido, mesmo se algumas coisas mudarem. Só que eu precisava começar por algum lugar. E foi aí que eu pensei, vamos ver para onde os brasileiros estão se mudando. Olha só isso, entre aproximadamente 2017 e 2022, aconteceram cerca de 4,66 milhões de mudanças de um estado para o outro no Brasil. É gente pra caramba. E quando a gente olha quais estados terminaram esse período recebendo mais pessoas do que perdendo, alguns nomes aparecem com muita força. Santa Catarina é o maior destaque. O estado ficou com um saldo positivo de aproximadamente 354 mil pessoas. Depois aparece Goiás, com cerca de 187 mil, Minas Gerais, aproximadamente 106 mil, Mato Grosso, cerca de 104 mil e Paraná, aproximadamente 85 mil. Olhando o mapa inteiro, Sul e Centro-Oeste chamam bastante atenção, só que, do outro lado, aparecem alguns nomes que talvez você não esperasse encontrar no vermelho. Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Pará e até São Paulo. Minha primeira reação foi, e aí? Talvez seja para algum desses lugares que eu tenho que começar a olhar. Eu também achei que era simples assim, mas não era. E é impossível olhar para esse mapa sem reparar em Santa Catarina, né? Vamos falar a verdade aqui. O saldo positivo foi de aproximadamente 354 mil pessoas e, proporcionalmente ao tamanho do estado, esse movimento também foi muito grande. Aproximadamente 4,66%. Aí vem a pergunta que eu mesmo fiz. Por que tanta gente está indo para Santa Catarina? É emprego? É segurança? É custo de vida? É clima? São as cidades? É alguma coisa que mudou nos últimos anos? Ou é tudo isso junto? Só que tem um detalhe importante, esse mapa não responde essa pergunta. Ele consegue mostrar para onde as pessoas foram, mas não consegue me dizer exatamente o motivo que fez cada família colocar suas coisinhas dentro do carro, pegar a estrada e começar a vida em outro estado. Então eu não posso olhar para Santa Catarina e dizer, pronto, tá resolvido. Se tanta gente foi para lá, deve ser o melhor. Eu ia estar inventando uma conclusão. O que eu posso dizer é, tem alguma coisa acontecendo em Santa Catarina que merece ser investigada. E eu quero descobrir o que é, pai. Agora preste atenção em São Paulo, porque foi aqui que eu comecei a perceber como esses números podem enganar. São Paulo aparece com um saldo negativo de aproximadamente 89,6 mil pessoas. E seria muito fácil olhar para isso e falar, tá vendo? As pessoas estão abandonando São Paulo. Só que não. Olha os números por dentro. Aproximadamente 736 mil pessoas entraram em São Paulo, vinda de outros estados. Ao mesmo tempo, cerca de 826 mil saíram. Ou seja, entrou gente pra caramba, saiu gente pra caramba, e a diferença entre os dois lados foi de aproximadamente 90 mil pessoas. E é isso que deixa São Paulo negativo no mapa. Portanto, só porque saiu mais gente do que entrou, não quer dizer que ninguém mais quer morar ali, são coisas diferentes. É como olhar o placar de um jogo sem assistir a partida. Você sabe quem terminou na frente,
mas tu não sabe o que aconteceu durante os 90 minutos. Com a migração é parecido, o saldo mostra quem terminou ganhando ou perdendo gente, mas olhar quem entrou e quem saiu mostra o tamanho do movimento. E São Paulo continua tendo um movimento gigantesco. Foi aí que eu percebi, se eu simplesmente escolher os estados verdes e descartar os vermelhos, eu posso estar lendo esse mapa completamente errado. Então eu comecei a pensar, talvez não baste saber quem ganhou e quem perdeu moradores, eu preciso saber de onde essa pessoa saiu, para onde ela foi e principalmente, a vida dela realmente mudou de lugar? Parece uma pergunta estranha, né? Mas olha o que acontece entre Brasília e Goiás, porque aqui a coisa muda. O Distrito Federal aparece com um saldo negativo de aproximadamente 100 mil pessoas, enquanto Goiás aparece positivo em cerca de 187 mil. Se eu olhar rápido, parece simples. As pessoas estão saindo de Brasília e indo para Goiás. E tem mais. Quase metade das pessoas que saíram do Distrito Federal e foram para outro estado escolheram justamente Goiás. Pronto. Caso resolvido? Não. Por quê? Aí eu fui olhar para onde dentro de Goiás essas pessoas podem estar indo. E aparecem municípios como Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Lusiânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso. No mapa político, tudo isso é Goiás. Brasília é Distrito Federal. Existe uma linha separando os dois, só que a vida real não respeita essa linha do mesmo jeito. Pensa numa pessoa que morava no Distrito Federal e muda para Valparaíso, por exemplo. Na estatística, ela mudou de município, mudou de estado. Virou uma pessoa que saiu do Distrito Federal e foi para Goiás. Mas e se ela continuar trabalhando em Brasília? E se continuar estudando lá, indo no médico lá, resolvendo as coisas por lá, pegando as mesmas estradas todos os dias, dependendo da mesma região para ganhar dinheiro? Na prática, essa pessoa mudou de endereço, mas talvez não tenha mudado de vida na mesma proporção que o mapa fez parecer. E foi aí que caiu a ficha para mim. O mapa político do Brasil e o mapa da vida real não são exatamente o mesmo mapa. A linha existe, é importante, só que ela não conta sozinho como as pessoas realmente vivem. E isso também me fez olhar diferente para Goiás e Mato Grosso. Os dois aparecem muito bem no mapa. Goiás ficou com aproximadamente 187 mil pessoas a mais nesse movimento entre estados. Mato Grosso cerca de 104 mil, com uma taxa líquida próxima de 2,84% ali. Claramente tem coisa mais importante acontecendo nessa parte do Brasil. Mas agora eu já não consigo olhar para os dois estados e simplesmente falar, estão crescendo, então é tudo a mesma coisa. Não necessariamente. Em Goiás, uma parte dessa história pode estar ligada ao crescimento da região em volta de Brasília. Em outro lugar, pode ser uma cidade crescendo por causa de novos empregos. Em outro, pode existir um novo centro regional ficando mais importante. São movimentos diferentes. Mas quando a gente pinta o mapa inteiro com a mesma cor, parece tudo igual. Portanto, a pergunta mudou. Não é mais qual estado ganhou mais gente. Agora eu quero saber o que está puxando pessoas para cada um desses lugares. E tem outro cuidado que eu quero ter nessa busca. Porque é muito fácil olhar para esse mapa e criar uma frase bonita. Todo mundo está indo para o sul. Não está. Ou olhar para uma região que perdeu gente no total e concluir, ninguém quer mais morar ali. Também não funciona assim. A própria Paraíba aparece como uma exceção positiva dentro de uma região que, no conjunto, teve perdas importantes. E eu gosto dessas exceções, porque elas obrigam a gente a parar e pensar. Toda vez que uma história parece simples demais para explicar o Brasil inteiro, provavelmente está faltando alguma coisa. E agora a gente volta para a pergunta da capa. Por que estão indo para lá? E eu queria chegar aqui e te dar uma resposta simples, sinceramente. Mas eu não vou inventar uma, né? Com o mapa sozinho, eu ainda não consigo afirmar porque cada pessoa decidiu ir embora, tudo bem? Eu não posso dizer que foi segurança, eu não posso dizer que foi emprego, não posso dizer que foi preço de imóvel, não posso dizer que foi clima. Talvez algumas dessas coisas pesem. Provavelmente existem vários motivos diferentes. Mas agora eu sei onde vale a pena procurar essas respostas. Santa Catarina atraiu gente demais para eu simplesmente ignorar. Então eu quero saber o que existe por trás desse movimento. Goiás aparece forte, mas eu preciso separar o crescimento próprio do estado da expansão que acontece em volta de Brasília. Mato Grosso levanta outra pergunta: que cidades estão virando novos polos por lá? E São Paulo me deixou com uma dúvida completamente diferente. Será que realmente está perdendo força? Ou só estamos vendo uma mudança na forma como as pessoas circulam? Agora sim eu tenho um caminho. Segurança, custo de vida, moradia, emprego, água, clima, estradas,
hospitais, escolas, internet, aeroporto e distância de grandes centros. É isso que eu quero abrir daqui para frente, porque para mim não basta descobrir onde as pessoas estão indo. Eu quero descobrir se esses lugares fariam sentido para minha família. Então eu comecei essa pesquisa com uma ideia. Se muita gente está indo para determinado lugar, talvez eu devesse ir também. Hoje eu já não estou pensando assim. O mapa da migração não me disse onde eu deveria criar minha família, mas ele me fez uma coisa talvez até mais importante. Ele me mostrou onde olhar, mostrou lugares onde alguma coisa está acontecendo e mostrou também que eu preciso tomar muito cuidado antes de transformar um número numa conclusão. Porque um estado pode perder gente no saldo e continuar atraindo centenas de milhares de pessoas. Uma pessoa pode mudar de estado e continuar vivendo praticamente dentro da mesma região. E um lugar pode receber muita gente sem que isso prove que ele é bom para mim. Então, se eu realmente quiser sair do Rio de Janeiro sem simplesmente trocar um problema por outro, tudo bem que é difícil, né, arrumar um problema igual ao Rio de Janeiro, vamos ser sinceros, eu vou precisar ir muito mais fundo. Por que tanta gente está indo para Santa Catarina? O que está puxando o crescimento de Goiás? Que cidades estão surgindo em Mato Grosso? São Paulo realmente está perdendo importância? E quais lugares conseguem oferecer oportunidade, estrutura e uma vida mais tranquila ao mesmo tempo? Eu ainda não tenho essas respostas, mas agora eu sei quais perguntas fazer. E para mim, isso já muda completamente essa busca. O movimento mostra onde olhar, não necessariamente para onde ir. Esse mapa só me mostrou onde começar a procurar. Agora eu quero descobrir o que existe por trás desses lugares e responder uma pergunta que para mim é real. Onde vale a pena construir os próximos anos da minha família? Eu quero olhar segurança, custo, oportunidade, água, clima, infraestrutura e tudo aquilo que pode fazer um lugar continuar funcionando bem daqui a 10 ou 20 anos. Porque se eu realmente for sair do Rio de Janeiro, eu quero saber por que estou indo. Tudo bem que eu sei por que eu tô indo, que aqui tá perigoso pra caramba. E também quero ter certeza de que eu não tô simplesmente trocando um problema conhecido por outro que eu ainda não conheço. E se você também pensa sobre isso, acompanhe essa investigação comigo, porque ela só tá começando.